Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema da aula de hoje é Educação e Filosofia no Renascimento. A aula de hoje foi preparada com o capítulo 6 do livro História da Educação e da Pedagogia Geral e do Brasil, da professora Maria Lúcia de Arruda Aranha, mais especificamente o capítulo voltado ao Renascimento. Então, antes da gente começar a discutir educação e filosofia no Renascimento, é interessante que a gente compreenda o contexto no qual esses fatos ocorrem. A gente nunca pode olhar o desenvolvimento da educação, da filosofia, sem a gente estar atento à realidade na qual viviam as pessoas daquele período, os pensadores daquele período, os sujeitos que nortearam o pensamento, a educação. É preciso entender o modo de vida, o contexto, a sociedade, o que se dava naquele período. Então, o Renascimento ele é um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, e ele ocorreu entre os séculos XV e XVI. Existe uma série de características dadas ao Renascimento, e a primeira delas que eu trago para vocês é o humanismo. O humanismo diz respeito à retomada dos valores greco-romanos, de um processo de secularização do saber. O que é secularização do saber? A gente viu na aula anterior que na Idade Média a produção do saber, a produção do conhecimento está muito ligada ao que acontecia dentro da igreja. Afinal, a igreja era uma grande detentora do poder nessa esfera. No Renascimento, a gente vê uma tentativa de romper com isso e de se tentar produzir um saber mais leigo, um saber voltado ao homem, um saber pautado na razão. O humanismo ele também se preocupa com as questões do cotidiano, tem interesse em compreender o homem, o corpo humano, o homem e a natureza. Este fator é muito importante porque ele será um dos principais elementos que vão contribuir para o desenvolvimento das ciências e, consequentemente, da sociedade, e busca a individualidade caracterizada pelo poder da razão. As explicações elas não passam a ser consideradas dos fenômenos apenas pela questão religiosa, e sim passa a se considerar a capacidade que o homem tem de pensar, se chegar a alguma conclusão, de produzir conhecimento. Temos ainda nessa conjuntura, a ascensão da burguesia ao poder. Anteriormente, na Idade Média, a gente viu uma organização em torno de feudo, de senhores feudais, e na medida que vai ocorrendo o desenvolvimento de atividades artesanais e comerciais, a gente vê a substituição de uma economia de subsistência por uma economia mais comercial. A gente tem assim a decadência do feudalismo, e essa decadência ela surge muito, advém de uma aliança que é estabelecida entre a burguesia, que era aquela classe que queria ascensão ao poder, que se enriqueceu com base no comércio, com os reis. Então a gente vê a queda dos feudos, dos senhores feudais, e na Europa o processo de consolidação dos estados nacionais e das monarquias absolutistas. Nesse período também do Renascimento a gente vê a existência de uma série de invenções, e essas invenções, esse desenvolvimento da ciência foi muito importante nesse processo de ascensão da burguesia do poder, de decadência do feudalismo, da consolidação dos estados nacionais. Eu trouxe para vocês aqui 3 exemplos de invenções. O primeiro é a pólvora. A invenção da pólvora ela foi muito importante porque, através dela, ela conseguia auxiliar na destruição das fortalezas dos senhores feudais. Então, era um elemento que fragilizava essa categoria. O surgimento da imprensa e do papel contribuiu para a difusão da cultura. Os livros, os panfletos, eles não eram mais produzidos de forma manual, podiam ser produzidos pela imprensa. Então, isso é um elemento, a partir de quando o saber começa a circular de uma forma mais expansiva, é um elemento importante que precisa ser considerado. E a invenção da bússola. Com a bússola, o homem ele conseguiu conquistar novos territórios, no caso as Índias e a América, com isso a gente vê até mesmo o descobrimento do Brasil, e a gente vê a ampliação de um território geográfico e comercial que leva ao enriquecimento da burguesia. Nesse contexto ainda,
nós temos dois movimentos muito importantes, que são a reforma e a contra-reforma. A reforma, ela acontece no século XVI e ela vem a tecer críticas à estrutura autoritária da Igreja, sobretudo ao poder papal. A reforma não é um movimento apenas religioso, ele envolve também um interesse político nacionalista e tem motivações econômicas, porque a Igreja Católica ela se colocava contra os negócios, os empréstimos, a juros, o enriquecimento e os idealistas do movimento reformista, eles vão ter um olhar diferente a esse processo de enriquecimento da burguesia. Eles vão dizer, não, que o enriquecimento é um sinal de prosperidade, é um sinal do poder divino que está abençoando essa pessoa. Então, enquanto uma vertente defende não a acumulação da riqueza, a outra defende a acumulação da riqueza. Isso impacta muito, sobretudo numa sociedade que está em transformação e está vendo ascender socialmente uma classe que se pauta no acúmulo da riqueza. São representantes desse movimento o Lutero e o Calvino, e é importante que vocês tenham em mente que a reforma ela não é apenas religiosa, mas ela traz sinalizações importantes de mudanças sociais e econômicas que aconteciam ou estavam por vir. Em contraposição à reforma, a Igreja Católica, tentando retomar o poder, lança um movimento conhecido como a Contra-Reforma. A gente tem um concílio Tentro, que acontece entre 1545 e 1563, e esse concílio reafirma a supremacia papal e estimula a criação de seminários para a formação de padres, para poder ir divulgando e tentando fazer crescer a rede católica. Aqueles que eram contra esse pensamento, que cometiam o que eles classificavam como heresias, a gente tem o caso do movimento da Inquisição, sobretudo em Portugal e na Espanha, que é de perseguição e morte de vários sujeitos. Apresentado esse panorama geral, que a gente considera ascensão da burguesia ao poder, reforma e contra-reforma, a gente vem discutir o que acontecia no âmbito da educação. Nesse período, a gente vê uma proliferação muito grande de colégios e manuais tanto para o aluno quanto para o professor, manuais como elementos que tentam definir uma prática, um modo de ensinar, o que se ensinar e o que deve ser aprendido. E a educação ela vai se tornando uma questão de moda e exigência de uma nova concepção de homem, um homem gentil, um homem culto. No entanto, a gente vai ver que mesmo a educação se tornando, entre aspas, uma moda, a gente vai ver que não é uma educação para todos. A gente vê a divisão da educação em três hierarquias. Os ricos e a alta nobreza vão ser educados por preceptores desde o berço. A pequena nobreza e a burguesia mandam seus filhos para os colégios voltados para a formação de lideranças, administração política e negócios, e a população em geral, a grande massa, ela não se vê ao luxo de poder ter acesso à educação. O máximo que se tem é uma aprendizagem de um ofício na prática no dia a dia. Os colégios que eu falei com vocês nos slides anteriores, que surgem para atender essa nova burguesia, eles se expandem muito na Europa entre os séculos XVI e XVIII, e eles vêm de encontro a um movimento de uma nova imagem de família e de infância. Durante a Idade Média, era comum que a criança ela se formasse junto dos adultos, vivendo em conjunto dos adultos, e que fosse até mesmo tratado como um adulto em miniatura. A gente observa que na medida que a burguesia ela vai ascendendo ao poder, a gente vê o acúmulo de riqueza, a gente começa a ter uma separação das famílias. As famílias elas vão se tornando mais famílias nucleares. E com isso passa-se a ter uma certa preocupação de formação dessa infância. Uma formação voltada para uma criança que é um ser com especificidades e não adultos em miniaturas. E uma preocupação muito grande de proteger essa criança das supostas más influências que uma formação livre na rua poderia acarretar. A gente vê a criação desses colégios eles faziam uso de castigos físicos e tinham uma formação de cunho moral muito forte. O currículo se organizava em trívio e o quadrívio, e há uma ênfase muito grande no estudo do latim. Isso por quê? Porque nesse período, se a gente pegar a Europa,
A gente está vendo a consolidação dos estados nacionais e a instituição de um só idioma. E essas diferenças de idioma dificultavam, de certa forma, a circulação do conhecimento. Então, os pensadores, os cientistas, eles escreviam em latim, de forma que o latim auxiliava que o saber ele circulasse em diferentes territórios, que era uma língua que o cientista sabia e se tornava uma língua padrão para a produção de ciência, tá? A gente vê a existência de algumas escolas leigas, que são as escolas que tentam fugir da perspectiva da igreja. A igreja, nesse período, é uma grande fundadora e mantenedora de uma rede de escolarização. Essas escolas leigas, elas são mais adaptadas aos pressupostos humanistas e surgiram algumas iniciativas em países como Alemanha, França e Inglaterra, tá? E apesar dessas escolas leigas elas preconizarem a secularização do saber, a gente vê que ainda na maioria das escolas estavam sob incumbência das ordens religiosas, tá? A gente tem um exemplo nessa escola secular, o Vitorino da Feltre. Ele é o primeiro grande mestre de influência humanista. Ele é um preceptor, ele criou a Casa de Ocosa, que funcionava sob o seguinte lema: vinde meninos aqui, se ensina, não se atormenta. Ele defendia uma educação diferente daquela pautada em castigos físicos. Ele acreditava que a recreação, o trabalho físico, o desenvolvimento da sociabilidade, do autodomínio, eram elementos muito importantes para a criação, para a formação de novo homem. Defendia também uma formação intelectual pautada no grego e no latim, e a Casa de Ocosa oferecia cursos de equitação, natação, esgrima, música, canto e pintura. A gente vê uma mistura de uma formação clássica com outros elementos que não perpassavam esse tipo de formação. O movimento da reforma, ele, que a gente viu em slides anteriores, impacta na educação por quê? Porque os reformistas, eles defendiam que não deveria haver um intermediador entre Deus e o fiel. O fiel poderia conversar diretamente com Deus, deveria saber consultar os textos bíblicos e interpretá-los sem intermédio do padre, e que para a pessoa pudesse ler e entender a Bíblia, ela necessitava de escolarização. Então, os reformistas, eles defendem que a educação deve ser universal, pública e competência do Estado. No entanto, não é uma educação desse jeito para todos. A gente ainda vê uma educação dualista, uma educação para os detentores do poderio econômico e do poder, e para a grande maioria da população, tipos de educação diferentes. Os reformistas, eles criticam muito os usos de castigos e o verbalismo excessivo, que são características da escola ligada às ordens religiosas. Uso de jogos físicos e músicas. O Lutero era famoso pela organização dos corais e defende o estudo de matemática e história, que de certa forma são matérias ligadas a esse movimento de renovação, tá? Então, como eu disse para vocês anteriormente, mesmo com essa pauta de mudanças, de pensar uma educação numa perspectiva diferente, a gente vê que para os trabalhadores é uma educação elementar e para os privilegiados o ensino médio e o ensino superior. A Contra-Reforma também tem o seu modelo de escolarização. Um grande nome que vai ter impacto direto no Brasil é o Inácio de Loyola. O Inácio de Loyola, ele era um combatente. Depois de ser ferido em guerra e sobreviver, ele vai criar a Companhia de Jesus. E a Companhia de Jesus era uma companhia que era aprovada e vinculada diretamente ao Papa. Está muito ligada à concepção de escola tradicional europeia, que a gente também tem no Brasil. Ela perdurou nas nossas terras por mais de 200 anos e é um processo de propagação da fé, luta contra os infiéis, conquista das almas jovens, aculturação, ao mesmo tempo que eu te dou alguns subsídios de leitura e escrita, eu te conformo dentro dos preceitos católicos. Foi uma empreitada muito bem sucedida, para você ter uma ideia, em 1579, segundo Maria Lúcia de Arruda Aranha, existiam cerca de 144 colégios jesuítas no mundo, e em 1749, pouco menos de 200 anos, já eram 669 colégios espalhados pelos vários países do mundo.
A escola jesuíta ela tinha uma preocupação muito grande com o preparo do mestre. Esse mestre era preparado de forma rigorosa e previa uma uniformização da ação do professor. A partir do momento que se uniformizava, era mais fácil você controlar e impedir que ocorressem falhas. Era uma obra missionária e eles faziam consulta a alguns pensadores anteriores, como Sêneca, Cícero, Ovídio, Vigílio, Esôpodo, Píndaro, que eram pensadores pagãos, mas os pressupostos defendidos por esses pensadores eram, de certa forma, adaptados aos ideais cristãos. Na escola jesuíta havia proibição de obras contemporâneas, que elas eram tidas como instrumento de perversão moral, tá? E os preceitos norteadores da escola jesuítica, eles eram muito criticados pelos humanistas, porque ela era considerada uma escola ultrapassada, decadente, com ensino muito erudito, que se distanciava da vida e do mundo real no qual vivia o aluno. Existiu ainda a iniciativa das academias. As academias eram ambientes eram instituições privadas que queriam reviver o ambiente greco-romano, fazer uma retomada de autores que haviam sido apagados pela Idade Média e eram, de certa forma, um meio de acesso à literatura e à filosofia. Posteriormente, essas academias elas se tornam academias científicas. Quanto ao pensamento, a gente vê que a filosofia é influenciada pelo humanismo renascentista, pela descoberta de novo mundo, pela reforma protestante e pela revolução científica. A gente vê nesse período a transição de uma filosofia medieval para uma filosofia moderna, o rompimento com a escolástica medieval, a valorização dos clássicos, retomada de temas pagãos e um certo distanciamento da religião. Trago até essa frase para reflexão, que o homem é a medida de todas as coisas, do Protágoras, que é uma frase que vai nortear esse pensamento, essa filosofia. A gente vê uma rejeição a Aristóteles e a valorização de Platão, a retomada de obras de caráter ético que valorizam a liberdade humana e o homem no centro da criação. Penso que a gente está no movimento de teocentrismo. A gente vê nesse período também a retratar as primeiras cenas domésticas em contraposição ao movimento que tinha anterior de se retratar, sobretudo, assuntos e temas ligados à religião. E além das estátuas ou retratos de santos, a gente começa a ver representação de figuras humanas, como é o caso da Mona Lisa, o famoso quadro do Leonardo da Vinci. A gente teve um grande concílio Trento, que tentou aproximar a igreja grega, ortodoxa grega, da igreja católica. A gente vê que o lado ortodoxo vai sendo acompanhado de filósofos e de teólogos, um fluxo do pensamento grego para o Ocidente, e com isso a tradução e reinterpretação de algumas obras que haviam sido apagadas, esquecidas na Idade Média, para o latim, que começam a circular com a invenção da imprensa. Os principais pensadores desse período são o Juan Luis Vives, ele é um humanista espanhol. Ele foi preceptor da Catarina de Aragão, lecionou na Universidade de Oxford e ele é um dos poucos que nesse período tem uma obra pedagógica, ele tem um tratado de ensino, no qual ele defende a necessidade de cuidado com o corpo e com o psicológico na formação do aluno e, em contraposição à maioria das escolas que defendiam o uso do latim, ele defende que a escolarização deveria se dar em língua materna. Erasmo de Roterdã, ele é um cara que no primeiro momento é cristão, ligado à ordem dos agostinianos, e posteriormente ele se torna um crítico da igreja. Ele vai apoiar alguns dos posicionamentos de Lutero, sem aderir à reforma, e ele é um pensador que vai retomar os clássicos gregos. No tocante à educação, ele defende que existem etapas que precisam ser respeitadas. O processo de amadurecimento da criança, entender que a criança não está pronta para determinados conteúdos e aprendizagens, desde sempre ela precisa amadurecer. E também defende o abandono dos castigos corporais, que era uma prática muito comum, sobretudo nas escolas das ordens religiosas. O François Rabelais, ele é um frade e médico francês.
Ele passou por diversas ordens religiosas. Ele também vai retomar o saber grego-romano e vai tecer críticas à tradição escolástica. Por ele criticar essa tradição escolástica e a igreja, ele vai fugir da Inquisição para não morrer desta forma. E o Rabelais ele não tem uma obra pedagógica em si, mas ele tem 2 romances em que a gente consegue extrair algumas ideias sobre a educação do corpo e do espírito. O Montaigne, ele é de uma família burguesa francesa, nasceu numa família abastada, teve preceptores desde o berço, uma educação muito cuidadosa, e foi uma educação, por conta dessa educação que o Montaigne recebeu, ele vai se dedicar a alguns ensaios em sua obra sobre educação, e ele é a favor de uma educação integral sem uso de castigos físicos. O Petrarca, ele é um pensador que era amigo de papas e cardeais, escrevia poemas em italianos e tratados em latim, defensor de que a Idade Média foi uma idade das trevas. Ele retoma clássicos como os de Cícero, e apesar de ser amigo de papas e cardeais, ele vai rejeitar o teologismo, valorizar oratória, retórica, moral e política, e é um pensador que se encontra no movimento de transição de uma Idade Média para uma Idade Moderna. O Thomas More, ele foi o chanceler de Henrique VIII na Inglaterra. Ele vai usar de certa ironia para formular uma imagem de Estado ideal, que seria um Estado sem propriedade privada e com tolerância religiosa. Ele vai tecer severas críticas à autoridade do rei e da igreja, e por conta disso ele vai ser executado. Por fim, nós temos Maquiavel, famoso autor da obra O Príncipe. Nessa obra, ele realiza uma análise histórica de diferentes situações em que os governantes assumem ou perdem o poder. E dentro dessa conjuntura, para ele, o governo ele deve ser implacável ao exercer o poder. A política ela deve ser sempre separada da moral. E essa obra do Maquiavel causou certo furor na época e, de certa forma, até hoje traz algumas contribuições para a gente pensar a política. E para ele, um governante ele deve ser dotado de virtude, que é coragem, habilidade e persistência, algo que é diferente do que era idealizado pela igreja. Se a gente pudesse resumir o Maquiavel em uma frase, seria o poder como um fato político, independente das questões morais. Então, gente, na aula de hoje nós falamos um pouquinho sobre o Renascimento, um período de transição que vai ter ênfase no homem e no poder. A gente vê sempre uma certa disputa entre o que ansiava a burguesia e o que ansiava os ligados às correntes religiosas, e vimos que nesse momento temos algumas iniciativas, algumas voltadas à secularização do saber, outras não, mas a gente vê já gatinhando alguns movimentos educacionais que vão, de certa forma, contribuir para o que a gente tem como escola hoje. Então é isso, espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição. Abraço, até a nossa próxima aula.